Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Destilando Livros. Hoje, episódio 16, a gente vai mergulhar num contraste bem interessante que o livro Por que as Nações Fracassam traz, Etiópia e Somália. Exato. Dois países vizinhos, ali no chifre da África. Isso, e ambos infelizmente lidando com a pobreza, mas por motivos institucionais, quase opostos, né? É bem por aí. De um lado tem a Etiópia. Uma história longa, um estado centralizado, forte até, só que profundamente extrativista. E do outro lado, a Somália, que é marcada, assim, por uma falta quase crônica de um governo central, de uma autoridade que conseguisse mandar no país todo. Pois é. E a nossa análise hoje é justamente sobre isso. Como diferentes tipos de falhas, sabe? Falhas institucionais podem simplesmente travar o desenvolvimento. Então a Etiópia seria o caso do absolutismo que durou séculos. Um poder central forte, mas usado para quê? Para extrair da população. Isto quanto à falta total de um Estado que funcione, podem levar ao mesmo resultado ruim, né? Que é bloquear a prosperidade, a modernização. Parece até um paradoxo, né? Mas é isso que a gente vai tentar desvendar. Com certeza. E olha, antes da gente começar a fundo nesses casos, só aquele lembrete rapidinho. Se você tá curtindo essas nossas discussões, essas análises, não esquece de deixar o like, tá? Se inscreve aqui no Destilando Livros e ativa o sininho, porque aí você não perde nada do que vem pela frente. Isso aí, ajuda muito a gente. Bom, então vamos lá. Começando pela Etiópia. Vamos. Etiópia. O livro descreve a Etiópia como esse caso bem marcante de absolutismo, né? Que atravessou séculos, chegou forte até o século XX. A gente ouve falar da dinastia lá, salomônica, do imperador Haile Selassie. Sim, figuras históricas conhecidas. E o sistema era esse, poder e riqueza totalmente concentrados nas mãos do imperador e de uma elite minúscula. E tem uma situação no livro de um jesuíta português do século XVII, o Manuel de Almeida. Nossa, é de cair o queixo, sobre como funcionava a terra lá. Essa citação é fundamental. Ela pega bem no ponto. O Almeida escreveu, olha só, abre aspas aqui porque ele disse. Manda lá. É tão usual que o imperador troque, modifique e retire as terras de cada homem a cada 2 ou 3 anos, às vezes a cada ano, ou mesmo várias vezes ao longo de um ano, que não causa nenhum espanto. Um homem lavra o solo, outro semeia e um terceiro colhe. Nossa, um planta, outro colhe? Que loucura! E ele continua. Então não há ninguém para cuidar da terra, não há ninguém que plante uma árvore, pois todos sabem que aquele que a planta raramente é o que colhe o fruto. E a parte final é crucial. Para o rei, entretanto, parece útil mantê-los tão dependentes de si. Fecha aspas. É brutal. Como você falou, é chocante. Fica muito claro que essa instabilidade toda com a terra simplesmente acabava com qualquer incentivo para alguém investir a longo prazo, né? Completamente. Quem ia, sei lá, plantar oliveiras que demoram para dar fruto, ou construir um terraço, um sistema de irrigação? Ninguém. Se no ano seguinte podiam tirar tudo e dar para outra pessoa? Mas pensando aqui, essa instabilidade toda não era justamente a forma de o imperador manter o poder absoluto, de evitar que alguém ficasse muito forte, muito independente? Sem dúvida. Essa é a lógica do absolutismo na sua essência, né? Manter o poder centralizado ao máximo, deixar a população sempre dependente. O problema que o Almeida já sacou lá atrás e o livro reforça muito é o custo econômico disso. O custo para a sociedade como um todo? Exato. A centralização etíope era forte, sim, mas para quê? O propósito era um só: extração. O poder do imperador, da nobreza, era para tirar recurso, trabalho forçado, produção agrícola, imposto, tudo para sustentar quem estava no topo. Não tinha o menor interesse em promover um desenvolvimento que beneficiasse mais gente. E essa lógica extrativista, que durou tanto tempo, deixou marcas que a gente vê até hoje, né? O livro conecta diretamente esse passado com a pobreza que ainda existe na Etiópia. Com certeza. Quando você compara os dados, né, renda per capita, expectativa de vida, com países que tiveram instituições diferentes, a diferença é gritante. Essa estrutura toda, então, foi uma barreira. Impediu a Etiópia de pegar o bonde da Revolução Industrial, das inovações que vieram depois. Uma barreira intransponível. Regimes assim, absolutistas, como era o etíope,
Morrem de medo do que um economista famoso, o Schumpeter, chamou de destruição criativa. Destruição criativa. Explica isso um pouco melhor. É aquele processo inevitável, na verdade, em que novas ideias, novas tecnologias, novos jeitos de fazer negócio acabam derrubando os antigos. E, junto com eles, derrubam as elites que controlavam esses sistemas antigos. Ah, entendi. As elites no poder não querem que surja nada novo que possa ameaçar o controle delas. Exatamente. Qualquer inovação que pudesse criar riqueza fora do controle da elite imperial, ou que, sei lá, ameaçasse a ordem social que eles mantinham, ou era bloqueada direto, ou simplesmente não encontrava espaço para nascer, para crescer. Faz sentido. É um medo de perder o controle, né? E o interessante é que mesmo quando o regime do Haile Selassie caiu, lá em 74, com a chegada do Derg, que era um grupo militar marxista, parece que a coisa não mudou muito na essência, né? Continuou extrativista. Pois é. A queda do Selassie e a chegada do Derg acabaram sendo um exemplo bem triste daquilo que alguns cientistas políticos chamam de lei de ferro da oligarquia. Lei de ferro da oligarquia, que termo forte. É a ideia de que, mesmo depois de revoluções que prometem mudar tudo, o poder acaba de novo se concentrando nas mãos de uma nova elite. E essa nova elite muitas vezes continua governando de um jeito extrativista, só que com outra cara, outra ideologia. E foi o que aconteceu na Etiópia. Basicamente, o regime do Derg, apesar de se dizer marxista, foi extremamente brutal. Manteve a economia controlada pelo Estado, não criou instituições inclusivas de verdade, e o resultado foi mais fome e mais sofrimento, ou seja, trocar uma elite extrativista por outra. Nossa, que quadro desolador. Um Estado forte, presente, mas usado o tempo todo para tirar, para oprimir e não para desenvolver. Essa história do Etiópia, desse Estado forte, mas predador, faz a gente pensar: será que então melhora não ter Estado nenhum? Mas aí a gente olha para o lado, para a Somália, e a resposta parece ser não também, né? Exatamente para aí que a gente tem que ir agora. A Somália é o outro lado da moeda, o outro extremo desse espectro institucional. Historicamente, a sociedade somali, ela não se organizou em torno de um Estado centralizado, sabe? Com o governo mandando em tudo. Não tinha um rei, um imperador como na Etiópia. Não dessa forma abrangente. A organização era muito mais baseada em clãs e subclãs, grupos de parentesco que funcionavam como as unidades políticas e sociais principais. E como funcionava a lei e a ordem nesse sistema sem um governo central para impor as regras? O livro fala do Yer. O que era isso, exatamente? O Yer era, assim, o código de costume, sabe? Não era escrito. Era o conjunto de regras, tradições, obrigações entre os clãs e dentro deles, passado de boca em boca. Um direito consuetudinário, então. Isso. E uma parte central, talvez a mais importante do Yer, era o sistema de dia. Dia. O que significa? Muitas vezes traduzem como pagamento de sangue ou compensação. Era o jeito de lidar com crimes, principalmente assassinato, lesão corporal, entre clãs diferentes. Pagamento de sangue. Como assim? Explica melhor. Olha, quando alguém de um clã cometia um crime contra o bem de outro clã, a culpa não era só da pessoa. O clã inteiro do agressor, o chamado grupo de dia, era considerado responsável junto. Ah, uma responsabilidade coletiva. Exato. E esse grupo tinha que pagar uma compensação, definida pelo Her para o grupo de dia da vítima. Geralmente pagavam em camelos, outros bens. E isso era fundamental para evitar o quê? Retaliação. Ciclos de vingança entre os clãs. Entendi. Se não pagasse o dia. Aí a vingança coletiva, a vendetta, era quase certa. Era um mecanismo para tentar manter uma certa paz, mesmo sem polícia ou tribunal central. Faz sentido. Uma forma de justiça baseada na responsabilidade do grupo e na compensação para evitar mais violência. O livro até cita uns exemplos concretos do Her, de um subclã, os Hassan-Ugas, que foram registrados nos anos 50. Sim, esses registros são ótimos para ver como funcionava na prática.
As primeiras cláusulas lá detalham direitinho quanto tinha que pagar por assassinato, por diferentes tipos de ferimento, mas o har ia além disso. Cobria outras coisas também. Sim, tinha multa para quem insultasse alguém numa reunião do conselho do clã, por exemplo. Mostra que existiam regras para manter uma ordem interna também. Ok, então existia um sistema de regras, o har, e um jeito de resolver conflitos, o dia, mas qual era o problema, então, dessa falta de um Estado central para desenvolver o país? Não ter um rei, um ditador? Isso não podia ser bom? Uma espécie de pluralismo? Essa pergunta é excelente, porque olhando rápido parece bom, né? Não ter um poder central opressor. Só que a falta de um Estado que funciona de verdade cria outros problemas. Problemas igualmente sérios para o desenvolvimento econômico. Que tipo de problemas? Sem uma autoridade central forte que consiga impor a lei no país todo, garantir segurança, ter um sistema de justiça que funcione para todos, fica impossível fazer 3 coisas básicas. Primeiro, garantir direito de propriedade de um jeito seguro e para todo mundo. Tá, e o segundo? Fazer cumprir contratos mais complexos, especialmente entre gente de clãs diferentes que não confiavam uns nos outros. E o terceiro? Prover bens públicos essenciais, coisas como infraestrutura, estrada, porto, segurança básica para todo mundo, um sistema de educação unificado. Quem ia fazer isso sem um Estado? Entendi. E imagino que essa falta de garantia de bens públicos, isso deve ter tido consequência direta na economia, né? Direta e brutal. A economia moderna, mais complexa, depende de um mínimo de previsibilidade, de segurança, de confiança. Quem vai fazer um investimento grande num negócio se não tem garantia nenhuma que vai ser protegido, que os contratos vão ser respeitados? Ninguém arrisca, né? Exato. Como é que você adota tecnologia agrícola melhor? Ou começa a pensar em indústria se não tem segurança nem para transportar mercadoria? Se tem briga constante por causa de água, de pasto, como era comum na Somália? Fica inviável. Totalmente. Essa ausência de um Estado capaz de fazer essas coisas básicas acaba sendo uma barreira tão grande para o desenvolvimento quanto o Estado extrativista lá da Etiópia. Os mecanismos são diferentes, claro, mas o resultado é o mesmo. Estagnação, pobreza. A Somália mostra que o vazio de poder também não funciona. Exato. O vácuo de poder também leva à pobreza. Fica muito claro como os dois extremos são ruins. E isso me lembra um caso menor que o livro traz, mas que eu achei super revelador, para mostrar como a política local, as relações de poder ali no dia a dia podem frear o progresso de um jeito muito direto. O reino de Itakali, no Sudão. Ah, sim. O estudo de Itakali da historiadora Janet Ewald é fascinante mesmo. É quase um exemplo de laboratório, né? Conta aí, o que tinha de especial em Takali? Takali era um reino pequeno. E o interessante é que mesmo tendo contato com vizinhos que já usavam a escrita há muito tempo, Takali resistiu ativamente a adotar a escrita por séculos. Resistir à escrita? Mas parece uma coisa tão útil, tão básica. Por que eles fizeram isso? Quais eram os motivos? Olha, os motivos eram puramente políticos e vinham dos dois lados da sociedade. Dos dois lados? Como assim? De um lado, a população comum tinha medo. Eles achavam que, se o Estado adotasse a escrita, ela ia ser usada para quê? Para controlar a vida deles de um jeito mais eficiente, mais opressor. Tipo para registrar as terras e cobrar imposto melhor. Exatamente, o principal medo era esse. O registro formal da posse da terra. Isso ia facilitar muito a cobrança de imposto de um jeito sistemático mais difícil de escapar. Era um medo real de que a escrita fortalecesse o lado extrativista do Estado de Takali. Entendo o medo do povo, faz sentido. Mas e as elites, os governantes? A escrita não seria útil para eles administrarem o reino? Aí que tá o outro lado da história. As próprias elites que governavam Takali também preferiam a comunicação oral. Tinham seus motivos para isso. Quais? A palavra falada, ela dá muito mais flexibilidade, né? E bem menos accountability, menos responsabilidade. Ah, claro. O que é dito pode ser negado, reinterpretado. Exato. Ordem, promessa, acordo feito verbalmente. É fácil de negar, de esquecer, de mudar depois. Um registro escrito cria um rastro. Fica lá, permanente.
Manter a comunicação na base do oral preservava o poder discricionário da elite. Podia mudar de ideia e evitar compromisso firme. Nossa, que situação! Então, tanto o povo com medo de ser mais controlado, quanto os governantes querendo manter a flexibilidade e o poder sem muita amarra, os dois tinham motivos para resistir a uma inovação que, pra gente de fora, parece óbvia, né? Benéfica. Exatamente. Uma situação bem... complexa. E como esse exemplo pequeno de Takali se conecta com as histórias maiores que a gente viu da Etiópia e da Somália? Olha, Takali funciona como um microcosmo perfeito do argumento principal do livro, que é o quê? Que a política, a natureza das instituições ou a falta delas são fatores que determinam o caminho tecnológico e econômico de uma sociedade. A política freando a tecnologia. Isso. A resistência escrita em Takali por motivos puramente políticos, esse medo mútuo entre governantes e governados, que moldava os incentivos dos dois lados, reflete diretamente o que a gente viu nos outros casos. Como assim? Reflete como instituições extrativistas, como na Etiópia, ou a falta total de instituições estatais que funcionem, como na Somália, podem ativamente bloquear o progresso. Impedem a adoção até de inovações que parecem básicas. Entendi. Mostra que não adianta a tecnologia existir, está disponível. Não adianta. O ambiente político e institucional tem que criar os incentivos certos para que ela seja adotada e usada de um jeito produtivo para a sociedade como um todo. Faz todo sentido. Então, juntando tudo isso. A Etiópia super centralizada e extrativista, a Somália sem Estado nenhum, e esse pequeno reino de Takali resistindo à escrita por política. Qual é a grande lição que a gente tira quando compara esses casos todos? A lição fundamental, eu acho, é que não tem uma fórmula única para o fracasso, sabe? Diferentes caminhos institucionais podem acabar levando para o mesmo lugar: pobreza, estagnação. A Etiópia mostra o problema do Estado forte, mas extrativista. Exato. Um Estado que sufoca o desenvolvimento porque tira o incentivo das pessoas para inovar, para investir, e porque a elite tem medo daquela destruição criativa que pode tirar ela do poder. Enquanto a Somália mostra o problema oposto. A ausência de um Estado que funcione, mesmo sem ter um tirano mandando, também impede o desenvolvimento. E isso, a falta crônica de lei, de ordem, de proteção à propriedade, de bens públicos, tudo isso inviabiliza a economia moderna, complexa, que a gente precisa para ter prosperidade. E Taekwali entra como um exemplo pequeno, mas forte, de como a dinâmica política em si, as relações de poder, os incentivos que elas criam, podem levar a um bloqueio ativo de inovações. A conclusão que não dá para escapar é: os dois extremos são ruins. O excesso de controle estatal extrativista e a ausência de um Estado que funcione. Então, peraí. Se nenhum dos extremos funciona, o que precisa, então, para uma nação conseguir prosperar? Qual seria o caminho? O livro argumenta, e eu concordo, que é preciso um equilíbrio bem delicado, que historicamente a gente vê que foi muito difícil de alcançar, e mais ainda, de manter. Um equilíbrio entre o que e o que precisa, sim, de um Estado centralizado, que seja forte o bastante para fazer o básico bem feito, impor a lei e a ordem para todo mundo de forma justa, proteger direito de propriedade para todos, garantir que contrato seja cumprido, prover bens públicos essenciais como educação, saúde, infraestrutura. Ok, um Estado forte e capaz. Mas, e aqui está o pulo do gato, esse Estado não pode ser absolutista, não pode ser só extrativista, ele precisa ser inclusivo. Inclusivo. O que isso quer dizer na prática? Como seria um Estado inclusivo? Quer dizer que o poder desse Estado tem que ser limitado, tem que ser distribuído de forma mais ampla, o livro chama isso de pluralismo político, e tem que operar dentro do Estado de Direito, ou seja, as leis valem para todos, inclusive para quem governa. E as instituições econômicas? As instituições econômicas também precisam ser inclusivas. Tem que garantir segurança da propriedade, acesso à oportunidade, um campo de jogo mais nivelado para a maioria da população, não só para uma panelinha ligada ao poder. É essa combinação Estado capaz e inclusivo que cria as condições para a prosperidade durar. Entendi. É um equilíbrio difícil mesmo de achar. E por que essa análise toda?
Sabe, olhar para a Etiópia, para a Somália, por que isso é relevante para a gente hoje? Por que quem está ouvindo deveria se importar com esses padrões de instituições? Olha, entender essas dinâmicas é fundamental para quem quer entender por que existe tanta desigualdade no mundo, por que a pobreza continua tão presente em tantos lugares. Ajuda a gente a ir além daquelas explicações mais fáceis, sabe? Ah, é a cultura, é a geografia, é a falta de conhecimento. Ajuda a ver que o problema é mais estrutural, né? Exato. A gente começa a reconhecer que não basta ter um Estado forte. E também não basta não ter tirania. O que importa de verdade é a qualidade, a natureza e, principalmente, a inclusividade das instituições políticas e econômicas. São elas que colocam os países em caminhos diferentes, ou de desenvolvimento ou de estagnação. Entender isso é crucial, então, para pensar em soluções de verdade para os desafios do desenvolvimento no mundo todo. Com certeza. É a chave da questão. Excelente ponto. Bom, a gente encerra, assim, essa nossa exploração desses contrastes institucionais que são fascinantes, mas também bem trágicos, né? Vimos como falhas muito diferentes o absolutismo extrativista na Etiópia, o vácuo de poder na Somália e aquele exemplo político de Takali podem, infelizmente, levar a resultados bem parecidos de subdesenvolvimento. Pois é. E acho que isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez um pouco para provocar mesmo. Considerando esses exemplos todos, até que ponto a forma como um Estado se centraliza, sabe? A natureza desse poder centralizado. Será que isso não é tão ou até mais importante do que o simples fato de ter ou não ter centralização para definir o destino de uma nação? Uma pergunta forte para a gente continuar pensando. E falando em destinos de nações, olha só, a nossa próxima análise no episódio 17 vai entrar num fenômeno bem perturbador, a chamada reversão do desenvolvimento. Esse é um tema pesado, mas importantíssimo. Sim, a gente vai investigar como a expansão comercial europeia, que muita gente pensa logo em progresso, né? Em vários casos, foi destruindo a prosperidade que já existia em alguns lugares e reforçando ou até criando instituições extrativistas. Vamos analisar casos como o da Companhia Holandesa das Índias Orientais nas Ilhas Banda, né, para controlar as especiarias. O impacto da Companhia Britânica na Índia, que desmantelou a indústria têxtil de lá. E também os efeitos devastadores do tráfico de escravos na África, que não só causou um sofrimento imenso, mas também desestruturou sociedades inteiras e fortaleceu estados que viviam da guerra e da captura de pessoas. Vai ser uma discussão crucial para entender como essas interações globais podem ter resultados tão diferentes, dependendo das instituições que já existiam e dos interesses das potências da época. Ajuda muito a entender a origem histórica de várias desigualdades que a gente vê até hoje. Imperdível mesmo. E claro, se você gostou dessa nossa conversa de hoje e quer acompanhar as próximas, não esquece. Deixa o like, se inscreve aqui no Destilando Livros e ativa as notificações para não perder nada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até lá, pessoal!